Atração perigosa. Até que a morte nos separe. Localizado na fronteira de Maine e Nova Hampshire, encontra-se o histórico estaleiro naval Portsmouth, onde navios são construídos há mais de 2 séculos. A cidade, como o estaleiro, passou por muitas mudanças ao longo dos anos. Teve momentos bons e ruins. Verão de 1981. Deborah Esmerella, recém-saída do ensino médio, aproveita a vida e pensa no futuro. Os pais de Deborah eram da Marinha. Sua mãe se casou de novo. A vida parecia cheia de potencial para Deborah. Ela tinha um futuro brilhante pela frente. Acho que ela não tinha um futuro em mente. Ela queria deixar a vida seguir seu curso. Stephen Brown, ex-oficial que trabalhava como guarda no estaleiro, entra em sua vida. Alguém aí quer dar uma voltinha? A Deborah gostava do estilo bad boy. Quando ela bateu os olhos em Stephen, ela viu um cavaleiro de armadura. Quer saber? Eu adoro motos. Ele tinha moto, tatuagens, cara de mal. Qual o seu nome? Deborah. Ela disse que se apaixonou à primeira vista e achava que ele era a melhor coisa do mundo. É um prazer te conhecer, Steve. Ela sentiu que ele era o homem com quem ela queria passar o resto da vida. Os dois logo se tornam inseparáveis. Em poucos meses, eles vão para Corpus Christi, no Texas, morar com a mãe de Deborah. Mas o padrasto dela começa a desconfiar do novo namorado. O Steven não saiu da Marinha. Ele foi expulso. O padrasto da Deborah começou a investigar por conta própria e descobriu que Brown era muito problemático. Isso é mentira. Steven! Expulso da escola, ele entrou para a Marinha com 18 anos e foi logo designado para a infantaria, mas acabou expulso por briga. Uma avaliação psicológica aponta que, estressado, ele pode apresentar comportamento agressivo e bizarro. Ele andava com um ar arrogante, com uma certa ousadia. Se alguma coisa despertasse qualquer insegurança em relação à sua masculinidade, ele ficava agressivo, ficava nervoso e agia de forma física para destruir a ameaça. Qual o problema? A gente pode sair daqui? É claro que pode. Deborah se recusa a acreditar que seu namorado tem um lado sombrio. Ela não queria ouvir. Distúrbio de caráter e comportamento. Coisa de criança. Ele é instável, Deborah. Não quis ouvir os pais. Deborah e Steven percebem que não são bem-vindos e pegam a estrada. 6 meses após se conhecerem, eles se casam em uma cerimônia civil. Pra você, querida. Obrigada. Para Deborah e Steven, a celebração é dupla. Porque em 5 meses, a família vai começar a crescer. Mas a lua de mel acaba logo. Oi, querido. Tudo bem? Como foi no trabalho? O que é isso? Já tá quase pronto. Tinham acabado de se casar. Ela estava grávida e, de repente, do nada, ele começou a agir como um psicopata. Você sabe a hora que eu volto do trabalho todos os dias. Você é idiota, hein? Não! Por que não tá pronto? Você sabe a hora que eu volto do trabalho. Por quê? Por quê, hein? Ele era muito controlador. Tudo tinha que seguir uma rotina. Por que o jantar não tá pronto? Por que não está? Por que meu jantar não tá pronto, hein? Era desse jeito. Ou era como ele queria ou não era. A mesma hora, todos os dias! Depois que ele e a Deborah se casaram, ele passou a ter, na cabeça dele, total controle sobre ela. Ela era dele. Quando ele era pressionado, não importava por quem ou como, acabava descontando em quem era mais próximo. Tá gostoso, Debbie, hein? Tá gostoso pra você? Você gostou da carne? Hein? Tá gostosa, hein? Vai, engole, vai. O que você achou, Debbie? O que você achou do gosto da carne, hein? Tá gostoso? Aproveita, Debbie. Olha aqui pra você a entrada.
Depois ele pedia desculpas, dizia que não ia acontecer de novo, que estava bravo, que estava bêbado, que o dia tinha sido ruim, dava um monte de desculpas e pedia perdão. Deborah, ainda cega de amor, acredita na promessa do marido de que não vai se comportar dessa forma de novo. Mas após o nascimento do filho Steven Jr., as brigas ficam piores. A família se muda para a Flórida, Virgínia e Maine até se estabelecer em Newfield, Nova York, onde Steven consegue manter seu temperamento sob controle. A vida era muito boa para eles em Newfield. Ele trabalhava com o pai. O pai pagava muito bem. Com um trabalho estável e a proximidade dos pais, Steven parece outra pessoa. A Deborah engravidou. De novo. Steven Jr. ganha uma irmã, Whitney. As coisas pareciam estar bem. Steven chegou a dizer que queria tratar seus acessos de raiva. Mas fez isso? É claro que não. Não, Steven, para! O lado sombrio de Steven reaparece. Por favor, para! Deborah volta a ser vítima de violência doméstica. Por 16 anos, ela suporta a brutalidade do marido. E as crianças aprendem a viver com medo. Ele ficava revoltado, ficava muito bravo e gritava. Todos os dias! Batia nela por qualquer coisa. A culpa é sua! Se eu não lavasse a louça do jeito que ele queria, ele ficava muito bravo, quebrava tudo. Ele já me bateu no rosto com uma frigideira. Se eu não arrumasse o quarto, ele quebrava as coisas. Ele me batia com um cinto. Qual que é seu problema, hein? Essa casa tá imunda! O meu jantar não tá pronto! Steven! Você é retardada, é? Os ataques de Steven a Steven Jr. são ainda mais violentos. Ele era muito mais duro com Steven do que comigo. Ele batia na cara dele, dava chutes, jogava meu irmão longe. Era muito assustador ver aquela violência. Mas Deborah continua escondendo a falta de controle do marido. Eu perguntei algumas vezes como estavam as coisas. Ela dizia que estava tudo bem. Que tinham passado por uns dias difíceis, mas estava tudo bem. Em determinado momento, vizinhos denunciam a violência contra as crianças à polícia. Antes do assistente social chegar, Steven faz uma ameaça séria. Ele disse que se eles não mentissem, iam levar a maior surra da vida deles. O que uma criança pode fazer? Não é? E isso é uma forma de controle. Steven controlava cada movimento. Qualquer coisa que cada membro da família fazia com medo. A gente não sabia o que ia acontecer em casa. Ele poderia estar lá esperando com aquele olhar muito calmo, com o olhar muito sombrio, que dizia que a gente tinha feito alguma coisa errada e ia pagar muito caro. Os pais de Steven anunciam que vão se mudar para a Flórida. O impacto é grande, porque ele também perde o emprego que seu pai tinha lhe dado. Os pais dele se mudaram para o sul. Cortaram o cordão umbilical e ele teve que se virar sozinho. Steven consegue outro emprego como caminhoneiro, mas o salário é menor e ele não se dá bem com o novo chefe. Outra vez ele fica mais agressivo. Toda vez que o Steven Brown se sentia pressionado, sobrava para Deborah Brown. Era ela quem acabava sofrendo as consequências. Por favor, para! A violência fica mais frequente Steven! e mais extrema. Não! Steven, por favor, A culpa para é com sua! isso! Não é, não! A culpa é Para, sua! Você tá me machucando! Que se dane! Eu não consigo respirar, você tá me machucando! Ótimo! Finalmente, Deborah decide que não vai mais sofrer e encontra coragem para ir embora. Ela virou para mim e disse que nossa vida não devia ser daquele jeito, que a gente tinha que ir embora, que não era mais seguro. Ela leva as crianças para um centro de proteção à criança e contrata uma advogada para conseguir uma ordem de proteção contra o marido. Não demorou muito para eu perceber que era um dos casos mais extremos com que já tinha lidado. Ela tinha sido vítima de violência doméstica extrema e abuso por muitos anos. Steven descobre onde ela está e, com a ajuda dos pais, a convence a voltar para casa.
Você mudou mesmo, Steven? É claro que eu mudei, meu amor. Ele promete a Deborah que será um marido amável e carinhoso. As coisas não vão mais sair do controle, tá bom? Tá bom. Eu te amo. Homens como Steven Brown não mudam. Eu disse a ela que não esperava que as coisas pudessem melhorar. Por algumas semanas, ficou tudo bem. Pareciam uma bela família. Mas os acessos de raiva dele sempre acabavam voltando. E voltavam com mais força. Ele apontou uma arma para ela e disse que ela não ia embora, que ela era dele e de mais ninguém. Você sabe que eu te amo. Por que meu jantar não tá pronto? Por que não tá pronto, hein? Após sofrer por 16 anos com abusos físicos e emocionais nas mãos de seu marido violento e imprevisível, a culpa é sua! Deborah Brown chega ao seu limite. Ela estava numa situação que parecia sem saída. Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Ele ameaçava matá-la se fosse embora, mas se ficasse, ela poderia acabar morrendo de tanto apanhar. O que ela podia fazer? Alô? Dawn, sou eu. Ele saiu. Você pode buscar a gente? Deborah liga para seu pai e seu irmão, que concordam em sair do Maine para buscá-la. Ela armou um plano de fuga. Ia sair para trabalhar. As crianças iam sair para a escola. Mas o irmão dela estaria esperando do lado de fora. Eles poderiam fazer as malas assim que o Steven saísse. Pegar tudo e dar o fora daquele lugar. Ela estava morrendo de medo. Tentava disfarçar para a gente não notar. Mas ela não parava de olhar para trás. O irmão de Deborah, Don, a convida para ficar temporariamente em sua casa em Lebanon, Maine. Na casa de Don também estão sua namorada e seu melhor amigo, Chris Brillard. Oi, Deb. Tudo bem? Chris e Deb começaram um relacionamento. Fica tranquilo. Ele era honesto com ela, carinhoso. E ela percebeu que podia ter um relacionamento saudável. Que ele podia ser o homem ideal para ela. Pode chutar. Com o passar do tempo, Deborah começa a relaxar e ter uma vida normal. O tempo com a família em Maine deu a ela a estrutura e o apoio familiar de que ela precisava para pedir o divórcio. Ela decide pedir o divórcio e a guarda dos 2 filhos. Acha que não merece isso? Mas Steven se recusa a aceitar. Ele ligava todos os dias, pedindo para conversar com a minha irmã, para ela voltar para casa. Eu só dizia que ela é quem tinha que decidir. Deborah e as crianças voltam para Nova York para a disputa da guarda. Ninguém está feliz por encontrar Steven no tribunal. Eu fiquei com medo porque eu não queria voltar a morar com ele. Eu estava com muito medo dele conseguir convencer as pessoas a fazerem o que ele queria. Steven nega as acusações de abuso de Deborah e diz ao juiz que ela é mentalmente instável. Ele testemunhou muito bem a seu favor. Ele parecia frio, calmo e controlado. Era difícil acreditar que aquela pessoa no tribunal e o homem violento descrito por Deborah Brown eram a mesma pessoa. Amigos e familiares de Steven testemunham a seu favor. Mas as evidências mais fortes são dadas pelos 2 filhos. Eu disse que não me sentia segura vivendo com meu pai. Não queria apanhar todo dia. Não queria sentir medo sempre. Não queria nada disso. Eu só queria viver a minha vida. Eu queria ser criança, ter uma infância normal. O menino disse ao juiz que se ele o obrigasse a morar com o pai, pegaria a irmã e fugiria para o Canadá. Ele não queria morar com o pai, porque sabia do que ele era capaz.
Furioso com a humilhação pública, Steven volta para casa e procura conforto na bebida e nos braços de uma velha amiga que era apaixonada por ele. Fica calmo. No começo, Patricia Teeter era apenas um ombro amigo. Uma boa amiga. Mas Patricia não queria ser só amiga. Ela queria dormir com ele. Tinha interesses sexuais. Eu prometo que vai ficar tudo bem. E ele estava usando isso, estava se aproveitando. Depois do intervalo, previsão do tempo e trânsito. Oi. Patricia Teeter é uma mãe solteira que, ironicamente, tinha saído de um relacionamento violento. Ela trabalha numa estação de rádio local. Ela dizia que ele era maravilhoso, que ela ia para casa dele. Eu prometo que eu vou estar sempre aqui. Ele dizia o quanto sentia falta dos filhos. Ela fantasiava viver com ele, ser parte da vida dele. Steven Brown gosta de sua vulnerabilidade. Patricia tinha vítima escrito na testa. E Steven via isso de longe, porque ela já tinha sido casada com um cara que abusou física e emocionalmente dela por uma década. Steven sabia disso e, na mesma hora, concluiu que poderia assumir o controle. Ela era o par perfeito para Steven Brown naquele momento. Porque fazia com que ele se sentisse bem com ele mesmo. Ela o mimava. Apesar de não terem um relacionamento amoroso, ela agia como se tivessem. Deborah recebe a notícia de que ganhou a guarda dos filhos e uma pensão. Steven recebe a ordem de manter distância de Deborah e dos filhos. Que bom. A gente estava muito feliz, tudo era festa. Aquela fase da vida tinha ficado para trás, a gente estava seguindo em frente. Mas Steven Brown não pretende se afastar da família e quer vingança. Ele ficou com o orgulho ferido e só encontrou um único jeito de se vingar, com violência. Após perder a guarda dos filhos em uma batalha judicial, Steven Brown decide ir a Maine para capturar a esposa. Ele mente para a admiradora Patricia Teeter e a convence de que a viagem não passa de uma forma de lazer. E que o rifle e a espingarda são para caçar coelhos. Essa foi a recompensa que Brown deu a ela por ser uma amiga próxima, boa, de confiança, um ombro amigo. Para Patricia, por outro lado, a viagem era uma chance de aproximação. Steven traçou e gravou um plano secreto sinistro, que Pat só vai descobrir quando ele for concluído. Eu não te disse toda a verdade sobre o que eu me preparei para fazer, porque eu sabia que você não me ajudaria. Está acabando. O que ficou claro na fita de suicídio é que Steven Brown tinha chegado a um ponto em que se sentia vítima da situação. Ele culpava Deborah pelas coisas terem acabado como acabaram. No carro, Steven revela a Patricia o motivo real da viagem: conversar com a ex-esposa. Ele estava indo ao encontro da esposa. No porta-malas havia armas, facas, fita, corda. Muita gente notaria que tinha alguma coisa muito estranha ali. Isso mostra que ela estava disposta a fazer o que fosse preciso para conseguir o que ela mais queria, que era ficar com Steven Brown. O plano de Steven era tirar todo mundo da casa e deixar a Deborah sozinha para poder entrar sem problemas e conversar com ela. Naquela tarde, os dois vigiam a casa do irmão de Deborah. Ô, gente, vamos lá pra dentro que tá mais quentinho. Steven e Patricia vigiam a casa em segredo. O que Steven estava fazendo naquele momento? Espionando a Deborah, espionando a casa. Onde você tá? O que mais estimula o sociopata
É a execução do plano. A observação era um estímulo a mais para a execução do plano. Naquela noite, Steven Jr. estava na casa de um tio. Deborah, Whitney e os outros assistem a um filme juntos antes de irem dormir. Era quase meia-noite. Todo mundo ficou se perguntando: quem estaria batendo na porta àquela hora? Pode nos ajudar? O nosso carro quebrou. Meu tio Wood saiu para ajudar. Posso, claro. Ele sabia tudo de carros, estava sempre tentando ajudar as pessoas. Esse é o carro. Eu não sei o que está errado com ele. Tente dar partida. Vamos dar uma olhada. Patricia Titter vira as costas para a violência. No fim, ela escolheu negar a realidade e acreditar numa fantasia. O cara vai apanhar, mas vai ficar bem. E eu e Steven Brown vamos ser felizes para sempre. A raiva tomou conta de Steven, porque, na verdade, pensando bem, ele poderia ter arrastado Woody para a floresta, o amarrado a uma árvore e depois ter ido falar com a Deborah. Mas o que ele fez? Ele matou o Woody. O Don disse que precisa da ajuda do Chris com o carro. Você pode chamá-lo para mim? Ah, posso. Eu fui acordar a minha mãe, o Chris. Ele pegou um casaco, as botas, tudo e foi até lá. Cadê o Don? Ei, o que você está fazendo? Sem dúvida alguma, havia diferenças entre os ferimentos de Donnie Wood e Chris Brulard. Chris Brulard estava com a ex-mulher dele. Tinha um relacionamento amoroso com ela. As facadas são um claro indicativo da raiva que ele sentia de Chris Brulard. Patricia voltou a casa uma terceira vez. O que mostra o quanto ela estava cega de amor. Peraí, o que está acontecendo? Minha mãe sabia que tinha alguma coisa errada. Ela decidiu sair de casa. Quando viu o rosto dele, ela percebeu, no mesmo momento, que alguma coisa ruim, alguma coisa maligna estava acontecendo. Deborah tenta escapar, mas não quer abandonar a família e o novo namorado. Então, corajosamente, decide voltar para a casa do irmão. A Deborah não tinha opção. Ela se lembrou que a filha estava na casa, que as pessoas que ela amava estavam na casa. Então decidiu voltar na mesma hora. A noite de horror está apenas começando. Apesar de temer por sua vida, Deborah Brown dirige de volta até a casa do irmão para salvar a filha Whitney da loucura de seu ex-marido e da cúmplice apaixonada Patricia Titter. Deborah também teme pela vida do namorado Chris Brulard e do irmão Don Wood, que saíram da casa. Steven, não! Whitney, chama a polícia! Ela começou a gritar. Ele está aqui. E eu soube que era o meu pai na hora. Ela começou a gritar e a buzinar feito louca. Entrei em pânico. Não sabia o que fazer. Whitney, chama a polícia! A Deborah estava muito assustada. Ela sabia o quanto ele era violento. Oi, Deborah. Ela viu o olhar do Steven e percebeu que a coisa era séria daquela vez. Vai, entra.
Deb pergunta por seu irmão e por seu namorado Chris. O Steven disse que eles estavam bem, não era para se preocupar, que eles estavam amarrados atrás da garagem. Deborah não sabia se acreditava nele ou não, mas que escolha tinha naquele momento? Eu me senti muito sozinha. Não sabia o que fazer. Foi quando percebi que aquilo era real. Estava acontecendo. Tinha que fazer alguma coisa. A namorada de Donald Wood pede ajuda à polícia. Please, yes, ma'am. Take a deep breath. Get down, please. Get the cops here on 61 Lower Middle Road immediately. Stephen Brown is here. All right, take a deep breath. There are people on the way, okay? My boyfriend, he's been gone almost an hour. He went to help this woman. This woman's been in and out of my house. A polícia chega com cães farejadores. Fizemos uma busca na área e encontramos as duas vítimas que haviam deixado a residência para ajudar a motorista. Estavam a cerca de 9 metros na floresta. Estavam mortas. Os corpos são formalmente identificados como Don Wood e Chris Brouillard. Em um estacionamento próximo, a polícia encontra o carro de Deborah abandonado. Uma das janelas da caminhonete havia sido quebrada, tinha vidro dentro do veículo e ninguém por perto. Naquele momento, soubemos que havia mais um veículo envolvido e concluímos que Deb e Stephen Brown tinham entrado em outro carro e abandonado aquela área. Os assassinos e a refém entram no automóvel de Patrícia e seguem em direção a Nova York. Toda vez que chegavam a um pedágio, Brown dizia para ela se abaixar e se cobrir com um lençol. Sempre. Ele falava que se algum policial parasse o carro no caminho, ia acontecer um banho de sangue. Steven e Patrícia dirigem pelas 5 horas seguintes. Faltando pouco para amanhecer, eles param em um motel em East Greenbush, nos arredores de Albany. É Patrícia quem se registra na recepção. Ele falou para Patrícia reservar 2 quartos vizinhos. Um para ela e outro para ele e Deborah. Eles ficaram dentro desse quarto de motel o dia todo. Brown e Deborah. Ele abusou sexualmente dela 3 vezes e ainda ameaçou atirar nela. Você achou que podia tirar meus filhos de mim, é? Não para matá-la. Eu vou te matar! Mas para ela não andar nunca mais. Outra vez ele estava exibindo seu controle, mostrando seu controle sobre ela, o seu poder. Se achava um deus. Idiota! Naquele momento, Patrícia Titter já não podia voltar atrás. Ela criou uma fantasia e queria viver essa fantasia. Ela acreditava e tinha que continuar. Ela não sabia como as coisas iriam se resolver naquele motel, mas iriam. E os dois voltariam para casa para viver como ela sempre sonhou. Naquele dia, os corpos de Don Wood e Chris Brouillard passam por necropsias. O médico legista aponta que Wood foi morto em decorrência de um trauma profundo na cabeça. Ele também teve 2 ferimentos à faca consideráveis. Mas a gente nunca vai saber o quanto isso influenciou a morte dele. Porque o grande ferimento na cabeça teria sido suficiente para matar. Chris Brouillard tinha fraturas extensas no crânio. Ele também foi esfaqueado 3 vezes. Uma no pescoço e 2 no peito. Os ferimentos do Chris eram tão extensos, tão violentos, que o legista não conseguiu determinar qual deles foi fatal. Os tipos de ferimento mostravam claramente que Steven quis se vingar por Chris se envolver com sua ex-esposa. New York and Maine State Police are searching for Newfield, New York residents Stephen Brown and Patricia Teeter. They're wanted for questioning in a double homicide in Lebanon, Maine. 17 horas após abandonar a cena do crime, Patrícia Titter descobre por um amigo que a polícia está à procura deles. O amigo ligou para ela e disse: 2 pessoas morreram e a polícia está à procura do seu namorado. Onde você está? O que é que está acontecendo? O amigo entra em contato com a polícia e diz que Patrícia deixou escapar a localização dos assassinos. Tá bom, tá bem. Ela estava em um hotel, de onde dava para ver a cidade de Albany. Era consenso geral que Debbie Brown estava viva e ainda tínhamos tempo.
A polícia imediatamente lança um alerta de busca ao carro de Patrícia. Steven, eles sabem, a polícia tá vindo. Sai, entra no quarto. Steven descobriu que a polícia estava atrás dele e da Patrícia. Ele sabia que a situação não ia acabar pacificamente. Ele prometeu um banho de sangue a Deborah e ia se encarregar disso. Ele percebeu que alguma coisa estava acontecendo e que ia ser ruim para ele, porque ele bloqueou a porta do quarto. Deborah só pensava, como posso sair daqui viva? A polícia vai arrombar aquela porta a qualquer momento e ele provavelmente vai me matar. A oficial de polícia de East Greenbush, Elaine Rudzinski, vasculha o estacionamento do motel. Quando cheguei, vi um Ativa da Oldsmobile preto estacionado em frente a 2 quartos do motel, que se encaixava na descrição. Rudzinski nota adesivos temporários da Pensilvânia. Conferi o registro dos adesivos do departamento de veículos e não estavam registrados. Foi mais uma evidência de que algo estava errado com o veículo. Ela pede à recepcionista que confira o nome do registro dos quartos próximos ao carro. Descobrimos que Patrícia Teeter tinha realmente alugado 2 quartos em seu nome. E a partir daquele momento foi tudo muito rápido. A equipe de resgate foi avisada. Eu cuido da primeira porta e você da segunda. 2 equipes da SWAT se preparam, uma para cada quarto. Tudo bem? Vamos lá. Vamos. Ninguém esperava que Steven Brown se entregasse sem violência. Os 2 corpos que encontramos na floresta provavam isso. O relógio não para. Steven Brown está encurralado. Enquanto isso, sua esposa Deborah receia que seu fim esteja cada vez mais próximo. Equipes da SWAT se preparam para invadir um motel próximo a Albany, Nova York, onde os suspeitos de assassinato Steven Brown e Patrícia Teeter mantêm a ex-esposa de Brown, Deborah, como refém. Chegamos a discutir se deveríamos ir imediatamente ou esperar o amanhecer, mas como tinha uma vítima mantida como refém, decidimos que seria preciso invadir naquela noite. Pro chão! Vamos pro chão! Eles entraram simultaneamente e todos ficaram sob custódia, até que fosse possível determinar quem ali era o suspeito e quem era a vítima. A intervenção foi um sucesso. Steven Brown e Patrícia Teeter ficaram sob custódia e Deborah foi para casa em segurança. Hoje, 12 anos depois, Deborah fala para as câmeras pela primeira vez. Naquele tempo que fiquei presa, eu não achei que voltaria para casa. A não ser em um saco preto, achei que a minha vida ia terminar. Deborah ainda sofre um último choque. Eu perguntei onde estavam Chris e Woody e eles disseram que precisavam me contar uma coisa. Eles estão atrás da garagem, não os encontraram e disseram que estavam mortos. Eu me lembro de olhar para eles em silêncio. Eu estava em estado de choque. Foi a última ofensa de um casamento repleto de abusos. Deborah pega um avião de volta para Maine e para seus filhos. Tinha uma coisa diferente nela. Mamãe? Eu não tenho como descrever. Não foi o momento feliz que eu tanto esperei que acontecesse. Achei que a abraçaria e tudo ficaria bem, porque nada estava bem. Deborah ainda é assombrada por aquela noite longa, horrível e assustadora. Eu me sinto muito sortuda por estar aqui, porque muitas mulheres não teriam sobrevivido àquilo tudo. Lembrando-se de seu primeiro encontro, ela se pergunta como as coisas podem ter dado tão errado. Quando o conheci, ele era charmoso, carinhoso, amável, me dava apoio, tudo que eu sempre quis em um homem. Era bom ficar com ele. E no fim, ele foi meu pior pesadelo. Ele era um monstro do inferno. Era possuído pelo demônio. Eu nunca vou me esquecer do que ele me fez passar. A culpa é sua!
Ele sempre dizia que ia destruir minha família inteira. E eu nunca acreditei nele até aquela noite, quando o vi na floresta. Foi quando eu percebi que ele estava falando sério. Eu fiquei petrificada. Estava tremendo. Senti o corpo todo tremendo no banco daquele carro. Minha vida passou pelos meus olhos. Achei que estava morta. Eu não sabia o que ia acontecer com meus filhos. Eu nunca achei que ia conseguir sair daquele quarto de motel. Ele dizia que eu ia ficar em uma cadeira de rodas pelo resto da vida, porque ia tirar vezes suficientes para eu nunca mais voltar a andar. Eu me senti sozinha. Achei que ninguém me ajudaria. Que a ajuda não estava a caminho. Para Débora, a parte mais difícil de todas foi ter perdido o irmão. Meu irmão foi mais um pai para mim que o irmão, sabe? Ele teria me resgatado no Alasca. Era meu melhor amigo. E agora ele não está mais aqui entre nós. Para nos alegrar quando as coisas ficam ruins. Stephen Brown e Patricia Teeter deram depoimentos à polícia assumindo o envolvimento com o crime. Tell me why you brought all this hunting stuff. Why? Rope, duct tape. Because, tell me why. Because I had in my mind, one way or another, I was going to talk to them. Ele diz que Patricia Teeter sabia que ele ia atacar os homens com violência. I said, when they come out, believe me, I said, I'm going to hit them hard enough, tackle them, knock them down. I'm going to pull them aside, duct tape their mouth, tie their hands or feet up. And I said, eventually when I get a couple of them out there, I'll feel a lot more secure and there won't be as many people in the house. O que está fazendo? I'm freaking out. It was almost like my body was outside, my body looking in. I don't know what to tell you about it. It was the weirdest feeling I've ever had in my whole life. I mean, I was shaking like a leaf. And I reached down in my pad, and I did. I pulled out a knife. I remember swinging that knife. Eu acho que, em muitos aspectos, ele estava orgulhoso do que tinha feito. I couldn't believe what had happened. I couldn't believe that everything had fallen apart and had escalated to this point. Ele confessou todos os crimes, quase como se quisesse me contar, como se quisesse tirar aquilo do peito. So whatever was done was done. Hang on up to that. Patricia Teeter, que feriu um olho quando a polícia invadiu o quarto de motel, revela seus sentimentos por Stephen. I just wanted to try to help him to get a little closure so he could see the kids. And that's all I was trying to do. I was trying to be his friend. Ela também diz que não sabia que Stephen planejava matar alguém. Well, I just figured, like I said, he was going to knock him down and tie him up and then just put him into the woods or, off to the side so he could talk to Deb and maybe even see the kids. I mean, I knew he was taking quite a chance. You didn't think anyone was going to get hurt? Well, maybe knocked out and stuff, but I didn't know it was going to be the extent. So it was all right to knock people out, but you draw the line at killing them. I just went up to the door. And then Steve came out and hit him on the head. No, after he banged that first man over the head, how could you go back up to that house and bring that other man out, knowing that he was going to get it? You killed him by not doing anything. You knew he was going to get that second man, didn't you? But I didn't know he was going to kill him. Ela voltou àquela casa 3 vezes. Isso mostra que ela sabia o que Steve estava fazendo. Ela participou ativamente de toda a violência. Ela era a isca. Ela era a isca
para o monstro. You know, I mean, I didn't help other than bringing the gentleman up. I mean, Luring them to their deaths. Well, I didn't know I was doing that. Yes, you did. Ele tinha tendências violentas e ela fazia tudo o que ele queria, sem pestanejar. Patrícia confessa a culpa pela participação em 2 homicídios e no sequestro de Deborah. Enquanto seu advogado pede redução de pena, a promotoria pede a pena máxima. Na minha opinião, Patrícia Teeter não pode ser absolvida de qualquer culpa, porque ela participou de cada passo do plano. Na minha opinião, ela é culpada, simples assim. Patrícia Teeter é condenada a 20 anos pelas leis do Estado e mais 29 anos pelas leis federais. Ela poderá pedir a liberdade condicional em 2023. Enquanto aguardava julgamento, Stephen Brown tentou primeiro se enforcar e depois cortar a própria garganta, mas sobreviveu. Em 5 de agosto de 1999, ele confessa a culpa no tribunal de Maine por 2 homicídios dolosos e é sentenciado à prisão perpétua. Eu fiquei com a impressão de que ele se sentiu poderoso pelo que fez. Ele conseguiu provocar toda aquela situação. Ele tinha um plano e fez o que queria. Acho que, em muitos aspectos, ele estava orgulhoso do que tinha feito. 4 meses depois, ele é condenado em um tribunal federal por sequestro, violência doméstica e outras acusações. E é sentenciado a 5 prisões perpétuas concomitantes. Cada dia que vivi com ele, achei que seria meu último dia de vida. Eu nunca me sentia segura. Nunca. Agora eu posso dizer que estou segura. Estou segura. Nenhum dos filhos de Steven se comunica com o pai. Eu nem sei em que estado ele está. E não tenho planos de me encontrar com ele ou falar com ele. O que nós passamos foi suficiente. Ele não merece o meu tempo. Hoje, Deborah Brown trabalha com agentes federais e se apresenta para grupos que combatem a violência doméstica. Meu conselho para as mulheres é ir embora e não olhar para trás. Stephen Brown era uma bomba relógio prestes a explodir. Ele gostava de ser visto como um ideal de masculinidade. E Patrícia Teeter o via desta forma. No fim, a combinação acabou sendo fatal. Versão brasileira, Vox Mundi.